Olá, graça e paz. Você está presente no canal Explicando a Bíblia. Eu sou o irmão Marcos e hoje eu estou aqui lendo um texto que eu queria trazer para você uma reflexão sobre o tema. No texto de Salmo 37, verso 10, está escrito: Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. O texto aqui diz que o ímpio vai desaparecer. Como eu posso explicar esse texto à luz do que Jesus disse, que o ímpio sofrerá eternamente? Onde ele será lançado haverá choro e ranger de dentes para toda a eternidade. Ímpio é aquele que pratica piedade, que não é condizente à vontade de Deus. Se o ímpio sofrerá eternamente, como pode ele desaparecer, como está aqui expresso no Salmo 37? Muito bem. Para nós aprendermos sobre esse tema, você precisa ficar aqui comigo até o final desse vídeo. E antes de prosseguirmos, já curte, deixa o seu like, inscreva-se nesse canal e vamos então nos lançar no que a Bíblia tem para nos explicar. Porque, claro, se nós temos dúvida, a Bíblia nos explica. Muito bem. É claro e evidente que há leis morais objetivas. Leis morais. Matar é errado, estuprar é errado, pedofilia é errado. E isso já está em nosso coração, no coração de cada um dos seres humanos. Sempre há aquela voz da consciência dizendo: você cometeu um erro. Ainda que não tenha olho algum nos vendo, aquela vozinha está lá no nosso interior dizendo: você cometeu um erro. E isso foi Deus que colocou em nós. Uma verdade objetiva, uma moral estabelecida, uma lei moral na consciência. Mas para a gente entender sobre o grande julgamento que João viu no Apocalipse capítulo 20, precisamos voltar no ato do crime. Vamos voltar ao Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva ali dentro e deu uma pequena ordem para que eles obedecessem. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Passou-se o tempo. Eva foi seduzida pela persuasão de Satanás, que utilizou de uma serpente para enganá-la. E pela persuasão, ela mudou sua visão com respeito ao fruto. O fruto que ela era indiferente a ele, agora olhava e via que era apto para dar discernimento, que era belo. E comeu do fruto que Deus disse para não comer. Deu-o a Adão. E Adão preferiu ouvir a voz da esposa do que a voz de Deus. Então entrou a morte no mundo. Pelo pecado de um homem, entrou a morte no mundo, como diz Romanos. Agora, a pergunta que fica: não parece um crime um pouco supérfluo? Crime sem sentido nenhum? Comer um fruto? Por que isso seria pecado? Por que isso seria um crime tão terrível que trouxe para nós a morte? Que trouxe guerras para nós? Que trouxe abrolhos e espinhos para a nossa terra? Por que este crime em especial foi tão grave? Primeiramente, devemos analisar o seguinte: nós devemos ver a gravidade de um crime à medida do preço pago por ele. O preço pago por um crime é proporcional à ofensa causada pelo transgressor. E isso vemos nas nossas leis cotidianas, nos julgamentos que vemos em nosso país e em outros. Suponha que você chega num determinado lugar e alguém foi penalizado com a pena máxima, a morte. Você não deduziria que ele estava sendo penalizado com a morte porque ele tinha roubado um isqueiro? Porque ele passou a 60 por hora num lugar onde era permitido apenas 40? Porque você sabe que para uma pena tão alta o crime deveria ser também um crime com ofensa extremamente agressiva. Um crime horrendo, um crime terrível. Dependendo da multa, se a multa é muito alta é porque o crime que foi cometido foi uma ofensa muito grave. Para nós descobrirmos se o pecado de Adão foi grave, se o pecado da humanidade é grave contra Deus, devemos estudar um evento da história, o mais importante, a crucificação de Cristo. Neste livro, A Cruz de Cristo, John Stott ele responde uma pergunta: por que Cristo morreu? E neste outro, Anselmo responde: por que Deus se tornou homem? Neste tem a pergunta: por que Deus se tornou homem? Neste, por que Cristo morreu? Dois livros, com duas perguntas diferentes. No entanto, a resposta é a mesma. Porque o homem devia, mas só Deus podia pagar o que ele devia. O homem devia uma dívida, e esta dívida era tão alta, que só Deus poderia pagar. Mas por quê?
que a dívida que Adão trouxe sobre si foi tão alta? Porque foi contra alguém de extrema importância. Por exemplo, se você empurrar um jogador de futebol, a pena para você é uma do que você empurrar um juiz, de um árbitro, por exemplo. Você ofender uma pessoa é muito diferente do que você ofender um juiz no momento do julgamento. A penalidade para você será muito maior. Por quê? Porque a sua agressão foi contra alguém. E este alguém tem autoridade de um grau de importância muito elevado. Se um pecado, se um crime contra um juiz traz sobre o opressor, sobre o criminoso, sobre o réu, uma pena tão alta, imagina uma ofensa contra Deus. Schaeffer, um teólogo de grande importância da atualidade, escreveu sua teologia há muito tempo, mas ele ainda continua sendo importante. Tratando sobre o pecado, ele diz: Deus ele é infinito e a sua bondade ilimitada. Por isso o pecado é infinito e o seu caráter extremamente mau, que não pode ser nem computado com a razão humana. A razão humana não pode nem compreender o quão grave o pecado foi contra Deus. Adão, quando ele decidiu comer do fruto, ele preferiu confiar em Eva do que em Deus. Ele desprezou a palavra de Deus ouvindo a sua esposa. Eva desprezou a palavra de Deus ouvindo a voz da serpente. Ela queria ser igual a Deus e desprezou a Deus não confiando nele. Colocou o caráter de Deus em xeque. Foi uma ofensa gravíssima, um pecado eterno. Então voltamos. Por que Deus morreu? Por que Cristo morreu? Por que Deus se tornou homem? Porque o homem devia. Mas só Deus podia pagar essa dívida. Só Deus podia. Anjo não conseguiria pagar essa dívida. Nenhum homem na terra conseguiria pagar essa dívida. Mas Deus se fez carne. Como disse John Stott, não foi visitação, foi encarnação. E ele se encarnou para pagar a dívida que ninguém poderia pagar. Um ser eterno, pagando uma dívida eterna. Quando Cristo estava para morrer, ele disse: consumado está, dizendo assim: a dívida foi paga. E para aqueles que não aceitarem o pagamento dessa dívida? Porque todo aquele que nele crê não será condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas para aqueles que desprezarem este pagamento, que não crerem. A dívida que eles terão que pagar será uma dívida eterna. A pena que eles terão que sofrer será uma penalidade eterna. Por isso que Jesus Cristo, em vários momentos, ele trata deste assunto e ele diz que essa penalidade será eterna. Por exemplo, Daniel capítulo 12, no versículo 2, diz que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Jesus Cristo, em Mateus 25, me parece no versículo 46, ele está ali demonstrando como será o grande julgamento. Alguns estarão à sua direita, outros estarão à sua esquerda. E para aqueles que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. E para aqueles que estiverem à sua direita, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo eterno que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Apocalipse 19 e 20 vai falar que o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e enxofre. 1000 anos se passam, e no capítulo 20, no versículo 10, diz que o diabo foi lançado no lago de fogo. E o texto diz assim: onde estão o falso profeta e o anticristo. 1000 anos se passaram e eles ainda estavam lá. Então o texto ele é muito claro concernente à eternidade da pena daqueles que o sofrerão longe de Deus. Então não tem como o ímpio dizer: eu vou cair no lago de fogo e enxofre e vai cessar a existência. Não tem como. Porque Deus é amor, mas ele é um Deus justo. Muitos disseram, e eu ouvia muitos vídeos tratando sobre esse assunto: não, Deus não pode punir o ímpio eternamente. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor. Mas Deus é um Deus de justiça. Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz. Uma dor eterna. O Filho eterno de Deus sofreu na cruz do Calvário uma penalidade eterna. Somente um Deus eterno, somente um ser eterno poderia pagar a dívida eterna de um ser pecador. E o homem tem desprezado essa oferta ao longo dos séculos. Deus, ele é justo. Deus é justo. Adão quis ir para longe dele? Foi.
e você quer continuar longe dele, continue. Mas Deus, ele vai te julgar segundo suas obras, segundo suas escolhas. E Cristo hoje te chama. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aquele que crê no Filho, João 3,36, jamais morrerá, terá a vida eterna. Mas aqueles que não creem permanecem sob a ira de Deus. Então, como explicar Salmo 37 com esses textos? Eclesiastes capítulo 9, no versículo 2, está escrito assim: aquilo que sucede ao bom, sucede ao mal. O que sucede ao ímpio, sucede ao puro. Veja bem, nós analisamos aqui na Terra, aquilo que sucede a Hitler pode suceder a qualquer homem bom, homem honesto. E se você buscar entender o Salmo 73 profundamente, você vai ver que quando Asaf fala no mundo os ímpios prosperam, é verdade. Pessoas que sobem na vida derrubando outros. Os ímpios prosperam. Essa ideia de que o ímpio nunca vai prosperar é uma ideia errada. Jesus mesmo disse, Lázaro mendigava e o rico usufruía dos seus prazeres do pecado. Como explicar o justo sofrendo e o ímpio prosperando? Será que Deus não é justo? Se não houvesse um julgamento final, não haveria justiça. Mas há um julgamento final. E Deus há de julgar todos. Por isso Deus, ele é justo. E aqui o texto diz que o ímpio desaparece. Por que Eclesiastes fala que o que sucede ao bom é aquilo que sucede ao mal? Porque ele está analisando uma vida abaixo do sol. E o Antigo Testamento, ele não tem a revelação plena de Deus. Jesus disse, eu tenho muitas coisas a vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Então o Antigo Testamento, ele não tinha a revelação plena, porque muitos não podiam suportar. Mas lá no Novo Testamento está claro aquilo que aqui no Antigo Testamento aparece apenas como sombra. E aqui nós vemos que na terra, realmente o ímpio desapareceria. É o que Deus disse a Asaf. Espera um pouco, porque o ímpio é como a erva, hoje sobe, mas amanhã não passa. Ele vai morrer. O dinheiro do ímpio não faz com que ele viva para sempre. O poder do ímpio não faz com que ele viva para sempre. Há um fim para o ímpio, assim como há um fim para o justo. Mas Eclesiastes capítulo 12 disse, mas haverá um julgamento, e o fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Então esse texto aqui, ele não está falando da eternidade, está falando do povo de Israel ali. O ímpio ali no povo de Israel ia chegar um tempo que iria acabar. Por exemplo, na Babilônia, Nabucodonosor estava oprimindo o povo de Deus. Mas o que aconteceu com Nabucodonosor? Em uma noite, ele perdeu seu império por medo-persas. Ele prosperou, mas o seu fim chegou. Mas haverá um julgamento. E a Bíblia deixa isso claro no Novo Testamento, em alguns textos do Antigo Testamento, mas está muito mais claro no Novo Testamento. Eu espero que tenha ficado claro que haverá um julgamento. E você está preparado? Você está preparado? A minha pergunta agora é pessoal para você. Você está preparado para enfrentar um Deus santo? Um Deus que te julgará segundo suas obras? Se você diz para mim, irmão Marcos, eu reconheço que sou pecador e não tenho condições de pagar a minha dívida, então você vai saber, na experiência, por que Deus se tornou homem e por que Cristo morreu. Para pagar a sua dívida. E todo aquele que nele crê não perece, mas terá a vida eterna. Serão justificados pela fé em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, graça e paz a todos vocês e compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas. Não esquece de se inscrever nesse canal e de curtir. Se você gostou, então curte, compartilha, porque isso me ajuda muito aqui no canal. Deus abençoe vocês, graça e paz. Grande abraço do irmão Marcos.